Uma outra interpretação que alguns têm é que todo este texto do sermão profético já se cumpriu. Tudo isto é passado, é histórico, é, é uma chamada interpretação preterista, não é? Tudo isto já teve o seu lugar, e então não temos de nos preocupar com isto, porque isto já ocorreu, temos que olhar agora em outra direção. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que conheço irmãos que têm esta ideia, têm esta interpretação, respeito, obviamente, como tenho que respeitar todas as opiniões, todas as interpretações, mas tenho também o direito de transmitir refutação, porque, na minha opinião, isto não tem qualquer base, tal como dizer que este sermão profético é só para os judeus, não tem consciência, não tem base nenhuma. Também alegar que isto já aconteceu, já não tem nada a ver connosco, estamos em outra realidade, é extremamente perigoso, extremamente danoso até. Com todo o respeito, volto a dizer, mas permitam-me também que transmita algumas refutações muito claras, muito simples. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que de facto há aqui coisas que não batem certo. E sabem que eu fui criado num ambiente chamado dispensacionalista, não é? Desde que nasci, me recordo, meu pai era obreiro, um grande estudioso das escrituras, um pré-tribulacionista. Eu costumo dizer que enquanto lá em casa dos meus amigos da escola se discutia à mesa futebol e outras coisas, em minha casa falava-se de profecias. Portanto, eu já fui nascido e criado neste ambiente de falar de Israel, os grandes acontecimentos. Meu pai ficava extremamente empolgado quando foi a Guerra dos 6 Dias. Em minha casa não se dormiu durante aquela semana inteira, meu pai não dormia, sempre a rádio ligada. Portanto, cresci nesse ambiente de grande fervor profético, e quando havia grandes acontecimentos, a guerra no Golfo, por exemplo, logo tentamos começar a encaixar algumas coisas. Eu sei que têm sido ditos muitos disparates, têm sido feitas muitas conjecturas, não é? Vai acontecer agora vai ser este aqui é o anticristo, e aparece uma personalidade e dizer, não, agora é ele, porque vai fazer isto, vai fazer aquilo. Bom, nós temos de ter muito cuidado, e é isso certamente que leva a que alguns evitem esses assuntos, fujam e digam, não, eu não meto nessas questões, tem havido muita especulação, tem havido muitos disparates. Bom, eu próprio tenho livros escritos por evangélicos que descrevem datas de certos acontecimentos que eles acharam que iam ter lugar, e nada disso aconteceu. Portanto, temos de ter muito cuidado. Nós não temos o direito de estar a estabelecer datas, mas, tal como eu disse, as profecias são como que uma estrada cheia de sinais. Portanto, eu, ao entrar no campo das profecias, ao estudar a palavra de Deus com olhos proféticos, eu estou a entrar numa estrada que me conduz, obviamente, à vinda do Senhor, ao grande dia, ao dia do Senhor. É muito importante entendermos que esta estrada em que nós andamos como cristãos teve um princípio com a nossa conversão, com o nosso conhecimento do amor de Deus, da revelação de Deus às nossas vidas pela sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é fantasias, não é fábulas, não é tradições, não são filosofias, é ouvir a palavra de Deus que nos transmite a fé, porque isto é a palavra revelada, inspirada por Deus aos nossos corações. A partir desse momento nós começamos a ler, começamos a escrutinar, começamos a ver os sinais que essa estrada nos vai mostrando. Começamos a ver sinais indicadores. Olha, mais um sinal. Lembra-te daquilo que Jesus falou. Nos últimos dias seria assim. Lembra-te que Paulo falou, nos últimos dias os homens teriam estas características. Lembra-te daquilo que Jesus falou, que a última geração seria semelhante à geração dos dias de Noé e dos dias de Lote. Portanto, nós temos esses sinais ao longo da estrada, nos vão orientando, nos vão encaminhando na direção certa. Não devemos desprezar os sinais. Não devemos dizer, isso já sempre foi assim. Não é verdade. Iremos estudar os sinais um a um, os sinais apocalípticos, um a um, revelados nestes evangelhos, e depois também no livro de Daniel,
e no livro de Apocalipse de João, iremos ver que de facto temos que dar uma grande importância como um aviso. Jesus constantemente está dizendo: vigiai, vigiai e orai, ou seja, estejais prontos, preparados, com as vossas candeias acesas, porque no meio da cristandade ela se faz representar por 10 mulheres virgens, todas elas têm o conhecimento teológico, elas sabem o que vai acontecer, elas sabem que Jesus vai voltar, só que há uma diferença, é que 5 delas estão preparadas, elas preparam-se, elas põem a sua vida em ordem. Aquelas lamparinas simbolizam a nossa vida e o azeite simboliza o Espírito Santo. 5 delas prepararam-se, deixaram-se encher pelo Espírito Santo de Deus, viveram cheias desse Espírito, viveram em conformidade, em obediência a Deus. Outras 5 ficaram-se apenas pelo conhecimento, pelas tradições. Eu conheço pessoas, infelizmente, não estou aqui a julgar, ai de mim, se o fizesse, mas infelizmente conheço algumas pessoas que têm um conhecimento fantástico das Escrituras. Eu tenho muitos amigos que nasceram, como eu, no meio evangélico. Os pais eram obreiros do Senhor. Infelizmente entraram no mundo, afastaram-se de Deus, vivem vidas segundo os padrões bíblicos erradas, desviadas do caminho da obediência, mas não lhes falta o conhecimento. Eles opinam. Eu vejo às vezes nas redes sociais pessoas a fazerem comentários como se fossem realmente homens e mulheres que andassem nos caminhos de Deus. Vivem em pecado, vivem em desobediência, e alguns cometem uns atrás, vivem, não é questão de pecar, é viver em pecado, que é a triste realidade de alguns. Pecado não confessado, não há mudança de vida, e eles arranjam argumentos, não lhes falta o conhecimento. E falam até que Jesus pode voltar hoje, para voltar amanhã, com maior... Eu tremo só de pensar nisso, queridos amigos. Eu tremo de pensar nisso. Eu tremo de pensar numa situação de eu não estar preparado para que o Senhor venha. Eu penso estar. Me esforço por isso. Mas é preciso termos cuidado. Para não tomarmos por garantido. Aquelas 5 virgens também pensaram, elas tinham as lamparinas. Elas sabiam que o noivo estava às portas, elas sabiam tudo isso, tinham toda essa informação, mas como nós encontramos na palavra de Deus, quanto mais informação, maior a responsabilidade. Mais vale às vezes não saber nada. O juízo de Deus será mais duro para com aqueles que tiveram conhecimento da verdade e a desprezaram. É isso que Romanos 1 nos diz. Os judeus tiveram conhecimento da verdade, tiveram privilégios que nós gentios não tivemos. E, no entanto, eles rejeitam a graça de Deus através do seu Filho, Yeshua, a Machia, rejeitam. Então tornam-se portadores de maior condenação do que aqueles que tiveram muito pouco conhecimento, ou nenhum mesmo. A esse o Senhor certamente irá lidar com eles com muito mais brandura, segundo nós entendemos pelas Escrituras. Portanto, cuidado ao pensar que você, só porque sabe muito, tem muito conhecimento, não é suficiente. O suficiente é nós termos a nossa relação com Cristo Jesus em dia, em ordem, vivermos em transparência. O apóstolo João diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós encontramos alguma coisa errada na nossa vida, então devemos voltar-nos para aquele que é ainda o sumo sacerdote, aquele que é o intermediário entre nós e o Pai, e pedir a ele perdão e mudar também de vida. Não é só pedir perdão como uma cassete que se vai repetindo, como uma técnica, não é, automática, sem sentimento, sem decisão, porque o autêntico arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude em relação a uma conduta errada. Então eu quero falar sobre este assunto mais uma vez e dizer que, de facto, ainda na revelação do sermão profético,
há determinadas situações que já tiveram lugar no primeiro século. E é por isso que alguns acham que tudo já se cumpriu, mas ainda que seja verdade, e nós temos que entender exatamente conforme eu falei anteriormente, estas são as tais profecias que têm um duplo cumprimento, têm uma primeira aplicação num tempo próximo, num tempo imediato. De facto, algumas coisas que Jesus aqui refere aconteceram logo passado 40 anos. Jesus fala este sermão mais ou menos no ano 30, por aí, e no ano 70, exatamente no ano 70, a cidade de Jerusalém é atacada pelos romanos. Foi antes, começou no ano 66, mas no ano 70 é o ano da destruição. É o ano em que o templo de Jerusalém é completamente destruído, e de facto cumpriu-se a palavra de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. E nós hoje podemos confirmar, indo a Jerusalém, podemos ir às ruínas da cidade antiga, e nós vemos à volta daquilo que era o espaço do antigo templo, vemos a muralha, chamado Muro Ocidental, que alguns erradamente chamam Muro das Lamentações. Aquilo não fazia parte, não era o muro do templo, não era uma parede do templo, aquilo fazia parte de uma grande, extensa muralha que nós podemos percorrer durante muitas centenas de metros, está debaixo de terra. Nós podemos fazer essa visita lá em Jerusalém, mas era apenas a muralha que sustentava essa plataforma onde o templo estava erigido. O templo em si foi completamente derrubado. Então nós podemos dizer, sim, de facto, essa parte que Jesus menciona cumpriu-se integralmente naquela altura, mas há aqui outras indicações de acontecimentos que ainda não tiveram lugar. Por exemplo, vamos falar de alguns deles. Jesus fala que haverá uma convergência de guerras, fomes, pestes e terremotos. Nós sabemos que isso está a acontecer nos dias de hoje, mais do que nunca. Sempre houve fomes na Terra, houve pestes, houve terremotos, mas estamos a falar da convergência de sinais, ou seja, numa época específica em que todos esses sinais vão ter lugar simultaneamente. Isto nunca aconteceu na história, ao mesmo tempo que o Evangelho também está sendo pregado a todas as tribos e etnias. Ora, se Jesus fala aqui que o Evangelho iria ser pregado aos confins da terra, não foi isso que aconteceu até o ano 70. Se tudo isto se concretizou no ano 70, se tudo isto já teve o seu lugar no passado, então aqui há alguma coisa que não bate certo, porque o Evangelho naquela altura ainda não tinha praticamente pouco saído de Jerusalém. Andava já em algumas regiões da Judeia, já tinha chegado a Samaria, já tinha chegado a outras partes, mas uma grande parte do mundo ainda desconhecia o Evangelho. Portanto, é um sinal que não se concretizou no ano 70. Ainda outra coisa muito importante, Jesus fala aqui no versículo 15 acerca da abominação da desolação. Vamos ler atentamente o que está aqui escrito. No versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixa atirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no Shabat, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Veja só, Jesus diz que nesses dias haverá uma aflição como nunca houve até então, nem nunca mais haverá algo parecido. Ora, nós sabemos que, de facto, como já referimos, Antíoco Epifânio, mais de 100 anos antes de Cristo, entrou no templo, tinha sido reerguido pelos grandes construtores Esdras, Zorobabel, e mais tarde Neemias, as muralhas da cidade. Ele conspurcou o templo, ele trouxe uma imagem de Zeus, e se levantou um grande movimento de revolta entre os judeus, os macabeus, e conseguiram retirar aquela imagem. Mas nós sabemos que mais tarde, e Jesus fala aqui acerca de alguma coisa que iria acontecer,
Portanto, já teve o primeiro cumprimento, como falámos, em Antíoco Epifânio, no segundo século antes de Cristo. Agora Jesus está a falar acerca de alguma coisa que vai acontecer, e aconteceu assim no ano 70, como nós já também referimos, os discípulos dando ouvidos aos avisos de Jesus, quando vêm as tropas romanas do general Tito a cercar Jerusalém, a uma certa altura um certo apaziguamento, eles conseguem escapar da cidade, refugiam-se numa região da atual Jordânia, na cidade de Pela e outras partes do norte de Israel, porque deram ouvidos àquilo que Jesus havia dito. Ok, cumpriu-se nessa parte e, como sabemos, o templo acaba por ser completamente arrasado, destruído. Portanto, teve um primeiro cumprimento. Mas depois Jesus diz que aqueles dias serão dias de tanto sofrimento, de algo terrível que nunca mais se irá repetir. Segundo o historiador Flávio Josefo, que descreve essa terrível tragédia que foi a destruição do Templo de Jerusalém, a cidade foi espezinhada e morreram cerca de 1 milhão de pessoas. O sofrimento foi cruel, o sofrimento foi terrível. Não podemos nem sequer descrever o que foi mães que tiravam os seus filhos no ventre, ainda dentro dos seus ventres, e os arrancavam para se alimentarem deles. É isso que Flávio Josefo descreve, e que o Senhor havia dito que iria acontecer já nas maldições de Deuteronômio 28. Mas nós sabemos que ao longo da história houve outros períodos de sofrimento bem maiores, não só na quantidade de pessoas que foram mortas, mas também pela extensão do sofrimento. Por exemplo, lembramos logo imediatamente do Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram massacrados. Durante aqueles vários anos, não foi só um período de meses, vários anos, quem visitar os campos de morte em Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Buchenwald e outros tantos, que você ficará completamente transtornado, você nunca mais será o mesmo, você verá uma máquina de morte, uma máquina infernal, um genocídio de milhões de sofrimento daquelas pessoas, não só através da morte pelo gás, mas também pelas torturas que eram feitas, experiências médicas, coisas horríveis que fizeram àquele povo. Também temos que lembrar o grande genocídio soviético de Holodomor, quando Stalin permitiu que milhões, literalmente dezenas de milhões de ucranianos morressem pela fome. Foi um genocídio terrível do século XX. Pouco é falado, pouco é conhecido. Mas foram milhões de ucranianos que foram mortos pela fome. Eles tinham que produzir em massa para a União Soviética daquela altura, mas os pobres literalmente morreram de fome e de frio durante vários anos. Lembramos Pol Pot, o genocídio de cerca de 2 milhões de pessoas no Camboja. Lembramos a China de Mao Tse-tung, a China comunista, em que cerca de 48 milhões de pessoas foram mortas, foram simplesmente dizimadas com a Revolução Cultural, como assim era chamada, durante vários anos. 48 milhões de pessoas, pelo menos, e os números ainda podem ser maiores, foram dizimadas. Lembramos a crueldade de Stalin com o seu próprio povo, dizimando mais de 20 milhões de russos. Portanto, se Jesus disse que nunca haveria um tempo de sofrimento tão grande como aquele, parece que esta profecia ainda não se cumpriu integralmente no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Mas mais ainda, no versículo 29, nós encontramos depois, quando Jesus descreve aquilo que é interpretado como uma grande tribulação, iremos falar sobre isso, em que está inserida a destruição do Templo de Jerusalém. Então ele diz uma expressão muito importante, temos cuidado com aquilo que estamos a ler. Ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. A gente falará sobre isso mais tarde. Este é o grande sinal que anuncia a vinda de Jesus. Mas quando o Senhor fala, ele não diz depois vai acontecer isto, vai acontecer, não. Ele diz
logo depois daqueles dias. Ou seja, logo a seguir à grande tribulação, à grande aflição, então haverá um grande sinal cosmológico. Ora, nós sabemos que a destruição de Jerusalém foi no ano 70 e o sol continua a brilhar, a lua também continua a resplandecer a luz do sol e as estrelas continuam ainda nos seus devidos lugares. Portanto, isto que deverá acontecer imediatamente a seguir à grande tribulação ainda não teve lugar. Por isso, não se trata de um cumprimento integral no ano 70, é algo que ainda está para acontecer. Não só isso, mas Jesus também diz, neste mesmo quadro da grande tribulação, que o povo de Deus, os eleitos, os crentes, iriam ser aborrecidos por todos, não é só por alguns. Nós, os crentes, se passarmos por esse período, iremos ser aborrecidos por todos. Seremos traídos pelos próprios familiares, por causa da intensa luta que se travará entre as forças de Deus e as forças do mal. Iremos falar, obviamente, mais acerca disso. Ou seja, a perseguição à Igreja será generalizada. Não será só nos países comunistas, não será só nos países islâmicos, mas será nos países que hoje usufruem de liberdade religiosa, como são, felizmente, os nossos, mas a perseguição será global, será a uma escala inteira, porque Satanás estará presente na Terra e ele moverá uma perseguição de ódio contra o povo judeu e contra a chamada semente da mulher, ou seja, o povo de Deus, os crentes, os descendentes da mulher pela fé, os filhos de Abraão, os filhos espirituais de Abraão, que somos todos nós. Ora, isso ainda não aconteceu. Eu posso estar a falar aqui do Evangelho, posso pregar o Evangelho, você também, não só nas redes sociais, mas pelo menos no meu país ainda se pode pregar o Evangelho nas ruas, nas praças. Não seremos aceitos pela maior parte das pessoas, mas temos liberdade, por enquanto, de o fazer. Portanto, essa perseguição à escala global ainda não teve lugar. E é um dos sinais que Jesus anuncia aqui que irão ter lugar durante a grande tribulação. Portanto, ainda não se cumpriu integralmente no ano 70. Também encontramos a expressão o templo dos gentios. Em Lucas 21, Jesus disse que Jerusalém deixaria de ser pisada pelos gentios, então terminaria esse tempo, essa época, essa dispensação de tempo que Deus concedeu para que os gentios pudessem ter o conhecimento também do Evangelho. Sabemos que, iremos referir isso mais tarde, que o tempo dos gentios terminou exatamente com a conquista, ou a reconquista, a retomada da cidade santa de Jerusalém em junho de 1967. Foi um dos maiores acontecimentos da história. Foi a mudança de um ciclo da história em que Jerusalém, que foi dominada, foi pisada. A palavra pisar significa dominar a cidade, governar a cidade. Isso aconteceu ao longo de séculos, ao longo de gerações. Vários povos foram pisando a cidade santa, desde os muçulmanos até aos turcos otomanos. Portanto, ao longo de muitas gerações, os judeus não tiveram acesso à cidade. Os judeus eram proibidos, inclusivamente, de estar na cidade. Apenas uma vez por ano eles tinham a permissão de, desde o Monte das Oliveiras, olhar para a cidade e orar pela sua santa cidade. Então, durante séculos e séculos, a cidade não esteve nas mãos dos judeus. Eles perderam o domínio da cidade com a expulsão no ano 70 por Tito. Mas em junho de 1967, já Israel era um Estado independente, mas mesmo depois da sua independência, em 1948, a cidade de Jerusalém ficou dividida entre judeus e jordanos. Naquela altura não se tinha ainda inventado o termo palestinianos. Palestinianos eram todos que viviam naquilo que antes de 48 se chamava a Palestina, sob o domínio britânico, como nós sabemos. Mas houve logo que Israel declarou a sua independência, logo uma guerra de vários países contra Israel, e a Jordânia dividiu, tomou conta ou dominou uma parte da cidade de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, e durante 19 anos a cidade de Jerusalém era uma cidade dividida
entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Os lugares sagrados do judaísmo, como hoje é o Muro Ocidental, o Monte Templo e outros lugares, estavam nas mãos dos muçulmanos, dos jordanos. Então, em junho de 67, na mítica Guerra dos 6 Dias, em que Israel é atacado por várias nações com exércitos muito mais poderosos, não só belicamente, mas também numericamente, era uma guerra que Israel, humanamente, iria perder nos primeiros dias. Aliás, era isso que Nasser dizia: amanhã vamos almoçar em Tel Aviv, mas tudo concorreu para o bem desse povo eleito. Deus estava por trás do seu povo. Foram batalhas tremendas em que Israel, em 6 dias apenas, venceu completamente essas nações que tentaram destruir e lançar os judeus para o mar, conforme aquilo que era emitido pela propaganda dos árabes. Não só Israel derrotou completamente as tropas adversárias, como Israel conquistou toda a península do Sinai. Israel conquistou, reconquistou o território bíblico dos chamados Montes Golã, reconquistou todas aquelas áreas que estavam nas mãos dos jordanos, a chamada Cisjordânia, e que não é nada mais do que o território bíblico da Judeia e da Samária. Portanto, não são territórios anexados, conforme nos tentam fazer crer, não. São territórios bíblicos que tinham sido vituperados pelos jordanos e que pertenciam a Israel. Faziam parte do mapa estabelecido pela Liga das Nações e também confirmado por São Remo, em 1922. Fazia parte da terra de Israel, mas que lhes foi roubada pelos jordanos. E agora Israel reconquista esses territórios e, mais importante ainda, Israel reconquista a cidade santa de Jerusalém, reconquista os seus lugares sagrados, e é extremamente comovente nós vermos os vídeos dessa altura, quando os soldados de Israel entram pela cidade santa, entram pelos portões, entram pelo portão de Sião, pela porta de Sião, pela porta de Jafa, e correm em direção ao seu lugar mais sagrado, o Muro Ocidental. E eles choram, eles se abraçam, e o Rabi pronuncia ali a bênção, e é emocionante ver, ao fim de 2000 anos, o povo judeu finalmente reconquistou a sua santa cidade. Nesse dia, em junho de 67, a cidade santa, Jerusalém, deixou de ser pisada, dominada pelos gentios, e passou a ser a capital eterna, indivisível da nação de Israel. Ora, isso não aconteceu no ano 70. Antes, pelo contrário, Jerusalém, no ano 70, passou a ser pisada pelos gentios. Os romanos destruíram, passados cerca de 70, quase 60 e tal anos, o general Adriano veio, o imperador Adriano mandou as suas tropas, aliás, e mandou arrasar por completo a cidade de Jerusalém, mudando o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, para que os judeus não se lembrassem mais da sua cidade santa, e mudou inclusivamente o nome de Judá, vamos falar Israel, mudando para Filístia, ou para Filistina, ou para Palestina. O nome Palestina vem exatamente da ideia dos romanos de erradicarem para sempre o nome da Judeia, tentar apagar da história a presença de judeus na sua terra, e mudando até os próprios nomes, para que isso ficasse para sempre esquecido na história. Então eles dominaram, passaram a pisar Jerusalém, tirando os judeus dali para fora. Portanto, esta palavra que Jesus fala em Lucas 21, que Jerusalém deixaria de ser dominada, pisada pelos gentios, não aconteceu nem de perto, nem de longe no ano 70, nem no ano 135, nada disso. Aconteceu literalmente em 1967, com a reconquista da Cidade Santa. Portanto, é escusado tentar forçar as coisas, tentar enquadrar uma situação
que não se concretizou plenamente no ano 70. Volto a repetir, algumas coisas que Jesus aqui fala realmente já tiveram um cumprimento inicial no ano 70, sem dúvida nenhuma, como já referimos, a destruição do templo, de Jerusalém, por aí fora, a expulsão de judeus, foram levados pelo mundo fora, mas outras situações não se concretizaram ainda estão para acontecer e muito, talvez, proximamente nós começaremos a assistir a um desencadear em turbilhão de alguns desses sinais, será aquilo que nós iremos proximamente abordar, que é o início das dores. Espero que não tenha havido confusão. Eu estou disponível para ouvir comentários. Algumas perguntas que alguns poderão fazer também, podem fazê-lo comentando depois no vídeo, no YouTube. Eu estarei disponível para responder a todas as questões. Como tenho dito várias vezes, espero não lançar mais confusão. Estou a falar de uma forma muito simples, tento não ser muito complicado. E estão a basear pura e simplesmente no texto bíblico, não é? Podia basear-me em imensos comentadores, homens de Deus, que ao longo de séculos têm comentado estes assuntos. Eu respeito todas essas opiniões, mas eu estou a fazer um esforço para apenas usar a Bíblia como referência. Esquecer, tal como eu disse há pouco, eu fui criado nesse ambiente em que nós líamos os livros de Al Lindsay e tantos outros livros que fizeram história, não é? Nos anos 70, nos anos 80, milhões e milhões de livros, filmes deixados para trás mais recentemente. Portanto, nós fomos extremamente influenciados. Talvez seja essa a dificuldade que muitos hoje enfrentam, é que nós fomos programados, passa a expressão, perdoem-me a expressão, fomos programados dessa forma. Aceitámos aquilo que eles diziam como fazendo sentido, parece que tem lógica, e então nós nem sequer nos damos ao trabalho de estudar, de conferir, mas eu sou um pouco mais complicado. Eu não gosto de engolir aquilo que me dizem de qualquer jeito. Eu gosto de ser um pouco como aqueles discípulos que são mencionados no Novo Testamento, discípulos de Bereia, não é? Que não se contentavam só em ouvir Paulo, e vejam só que era Paulo, era um apóstolo que esteve com Jesus. Para eles, ok, Paulo, ok, gostamos muito, nós acreditamos, mas deixamos também chegar a casa e conferir, ir à palavra, ir à Bíblia, para ver se as coisas são assim. E eu aconselho você que houve os pregadores extremamente ungidos de Deus, não é? São homens de Deus, os pregadores, muitos deles, não digo todos, não é? Aqueles que se baseiam na palavra também, que pregam, ouça os pregadores, ouça os profetas, mas não fique só por aí. Não estou a pôr em causa aquilo que eles dizem, eu também sou pregador do Evangelho. Mas digo sempre, confira. E o meu convite é este, não fique só por aquilo que eu estou a dizer, vá ao texto, confira, veja se é assim ou não. Veja se de facto aquilo que você aprendeu encaixa com aquilo que está revelado. E foi esse o meu problema, é que eu ao longo de décadas lia esses livros e depois lia o texto bíblico e entrava sempre em choque porque havia coisas que não enquadravam. Havia perspectivas que eu lia desses famosos autores que eu via que eram como que forçadas, e vou citar no futuro algumas delas, que vê-se que não tem qualquer sentido, não tem qualquer base bíblica. Atenção, algumas delas parece que têm lógica porque facilitam as coisas, mas o livro do Apocalipse não é fácil. Alguém, um grande mestre da palavra, a quem eu devo muito e que me ajudou muito a este entendimento, um homem de Deus chamado Augusto Esteves, ele me ajudou em várias conferências que ele realizou na congregação onde eu estou, conferências proféticas. Ele me ajudou muito nesse entendimento. Ele disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: o livro do Apocalipse é um castelo enorme, castelo cheio de portas, túneis, quase um labirinto, e essas portas estão todas fechadas à chave. Então como é que vamos conseguir entrar por essas portas, por esses aposentos? Então tem que haver uma chave mestra, uma chave capaz de abrir todas essas portas. Tem que haver algum código secreto, não é um código secreto, é um código que estava ocultado, daí a revelação, que é o destapar desse segredo,
E essa chave mestra é, de facto, o sermão profético. Porque Apocalipse não está numa sequência, numa narrativa cronológica como nós encontramos aqui. São várias visões que o apóstolo João tem na ilha de Patmos, mas elas não são consequentes, ou seja, ele às vezes fala de situações que vê nos céus, outras vê na terra, às vezes ele volta atrás e então nós ficamos baralhados. É uma das razões porque há pessoas que se perdem no meio de estudo do Apocalipse. Então nós temos que usar uma chave mestra que consiga abrir todas as portas para que nós consigamos entender onde é que nós andamos. Essa chave mestra é de facto o sermão profético, daí que é a única narrativa que nos leva a entender a sequência dos acontecimentos que terão lugar até à parousia, ou seja, a aparição, a manifestação de Jesus nas nuvens, nos céus, para nos levar para a sua presença e trazer então depois o tempo da ira sobre a humanidade. Que Deus abençoe e a continuação de um dia feliz para todos.